Segue até o meio-dia e recebendo aqui com muito carinho vereadora Silvana Perim, né? Estamos recebendo os edis sorrisenses. Câmara de Vereadores é basicamente uma Câmara renovada nesse ano de 2025 e a Silvana também, embora não seja o primeiro mandato, né, vereadora? Satisfação em recebê-la. Bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Sorriso. Bom dia, Ana, que está aqui me acompanhando nesta manhã. Também todos os ouvintes que estão aí nos acompanhando através dessa emissora. Satisfação para a gente recebê-la, para a gente conversar um pouquinho sobre esse ano de 2025, né? As avaliações que temos recebido aqui têm sido muito positivas, de vereadores, de secretários, próprio Corpo de Bombeiros que esteve há pouco, Sindicato Rural, as entidades, enfim, vendo o Sorriso como um ano legal, com motivo de comemoração. A vereadora vê dessa forma também, vereadora Silvana? Então, Marlene, um ano de bastante desafios, né? Uma Câmara nova, uma equipe na Prefeitura também, por mais que alguns continuaram também, uma equipe renovada aí, né? Um novo prefeito. Enfim, eu sempre digo assim, a nossa cidade é uma cidade maravilhosa, né? A gente ama morar aqui, é uma cidade de oportunidades, mas uma cidade que cresce muito rápido e as demandas vêm junto com esse crescimento e cada vez mais... vários problemas vêm junto com esse crescimento também, né? Sim. Que cabe a nós, toda a população, enfim, mas principalmente os gestores públicos, buscar as soluções para que essa cidade se torne cada vez melhor para as pessoas morarem aqui com tranquilidade, com segurança, né? Com qualidade de vida, que é isso que a gente busca no nosso trabalho realizar. Perfeito. A gente percebe que a vereadora acompanha toda a comunidade, não apenas um bloco da comunidade, com esse objetivo justamente. Isso. Marlene, eu sempre, desde a outra vez, na verdade eu sempre gostei de política, né? Em todos os lugares onde eu trabalhei, até hoje, eu sempre busquei dar o melhor de mim e me inteirar de todas as formas para ajudar a população. Eu acho que a gente está... nessa vida com esse objetivo, né, de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu procuro atuar em várias áreas, claro que a gente tem algumas que são prioridades, como, por exemplo, a questão da educação, né, que é uma bandeira minha, considerando que sou professora também, a questão do servidor público, a qual eu acredito que é lá na ponta que os serviços acontecem, então o servidor ele tem que estar bem, né? O servidor, para prestar um bom trabalho, ele precisa ter condições de trabalho favorável, né? Ele tem que estar em dia aí com as suas remunerações, enfim, para dar o resultado, porque eu defendo os direitos, mas defendo que nós precisamos fazer a nossa parte enquanto servidor público, né? Perfeito. Então, são diversas as áreas que a gente atua. Essa parte social é muito forte, eu tenho esse olhar muito, muito forte para a questão dos idosos, para as crianças, né? Tivemos esse ano também toda a luta aí para melhorar esse trabalho na questão dos animais na nossa cidade, né? A gente abraçou essa causa animal que ainda temos muito que avançar, mas tivemos... um saldo, digamos que positivo, comparando ao que vinha se fazendo e os avanços que tivemos, tanto no canil, quanto a questão da castração, quanto a questão da microchipagem dos animais, né? Várias coisas que a gente buscou articular e acompanhar e cobrar para que os serviços melhorassem esse ano. Muito bem. De todos os desafios que a senhora encontrou, o que merece apontar aqui nesse dia? Eu digo assim, ó, que os desafios que a gente enfrenta, principalmente na área da saúde, né? É um ponto muito forte que tem nos angustiado, inclusive. A gente tem aí, por esse crescimento de Sorriso. E eu sempre digo que todos os prefeitos que passaram fizeram sua parte, cada um de uma forma, cada um, né, de um jeito, cada um contribuiu de uma forma. Mas alguns pontos ficaram aí a desejar, né? Como, por exemplo, a saúde. Nós, se você andar aqui em Ubiratã, você anda em vários municípios pequenos da região, nós temos um hospital municipal. Sorriso não tem um hospital municipal. Hoje a UPA vem servindo de um hospital. Nós temos pessoas entubadas na UPA, nós temos pessoas há dias esperando vagas de cirurgia. Então, assim, isso nos angustia.
Isso nos entristece, porque a questão da saúde, ela precisa ser prioridade, né? Nós temos arrecadação para isso. Nosso povo, mesmo que alguns, eu acho, inclusive, quando a gente compara com alguns municípios e tal, aqui ainda algumas coisas na saúde avançam e tal, mas a nossa arrecadação não se compara a outros municípios. Nós temos uma arrecadação em que a saúde, e todas as áreas do serviço público, elas precisam funcionar porque nós temos dinheiro para isso. Sim. É uma cidade que arrecada muito bem e a gente está deixando nossas pessoas muito tempo na fila, por vezes perdendo vidas por falta de atendimento. Essa questão do leito zero, que no começo do ano, inclusive, estava muito pior, eu imagino, pelo que a gente tem visto hoje, pelo menos as notícias que chegam para nós, vereador. Olha, Marlene, eu acho que estamos meio semelhantes, viu? A gente tem muitas vagas Existe zero. ainda grandemente esse A problema. gente tem pessoas com liminar aguardando vaga e não sai. Então é um conjunto, né? É o município, mas também é o estado. Média complexidade. Eu alta digo assim, ó, complexidade. nós temos Certo. aí um governador que investiu muito na área da logística, né? Quando a gente vê essa infraestrutura. infraestrutura, mas na saúde ainda a gente está penando, né? Não tem como admitir um estado rico desses também com tanta falta de vaga em hospitais. A gente teve, inclusive, faleceu semana passada uma grande amiga minha, Eliette, do bairro São Domingos, que teve um AVC, que ficou dias aqui esperando vaga, precisava ir para UTI urgente, precisava fazer cirurgia, e essa demora toda, ela veio a falecer. A gente sabe que o AVC, dependendo do tipo, tem vezes que não se consegue salvar. Mas a gente não tem nem alternativa de dizer, e se ela tivesse ido de imediato? Né? Sim. Então, são situações que a gente avalia como muito complexas e preocupantes. Existe uma possibilidade, pelo que nos foi passado, de ano que vem comprar serviços de média complexidade em unidades particulares. Porém, Sorriso tem 2 hospitais. Será Exato. que a gente consegue atender? A prioridade, na sua visão, seria realmente investir num hospital municipal? Ou essa compra, Marlene, que é uma coisa que nós aprovamos já há muito tempo na Câmara. Tá na fila ainda de inclusive espera. Trocar o valor do ISSQN, que os hospitais nossos aqui, tipo 13 de maio, paga por serviços. Não conseguimos avançar. Olha. Isso aqui ficou parado Ficou um amarrado. ano. A gente não conseguiu avançar. Então, eu digo assim, nós temos muitas coisas positivas para elogiar. Nós temos aí avanços, por exemplo, na questão dos nossos idosos. Conseguimos inaugurar a casa, né, de acolhimento aos nossos idosos, aqueles acamados que não têm família, que não têm pessoas para cuidar deles, e que hoje nós temos essa casa que há anos a justiça, inclusive, determinava e Sorriso não tomava providência, e essa gestão fez. Então, nós temos aí várias coisas que avançaram. A questão da maternidade, né? Nós Sim. estamos também felizes com isso e precisamos dar esses méritos, mas algumas situações ainda estão travadas, né? Ortopedia, por exemplo. Tem gente esperando 20, 30 dias para fazer uma cirurgia do joelho, da perna, do braço. Acidentes que acontecem diariamente na nossa cidade e que, por vezes, pequenas cirurgias nós poderíamos estar fazendo. Porque, Marlene, quando a gente fala de recurso público, como que a gente explica para uma população, por exemplo, que a gente deixa um paciente dentro do Hospital Fátima por 15 dias aguardando uma cirurgia do pé? E esses 15 dias a gente paga uma diária de 400 e poucos reais para ele ficar cada dia lá no Fátima. Então, no final de 15 dias, É o preço façam da a cirurgia. conta quanto que isso dá, para depois ele ir a hora que o Estado chamar. Então, tem umas coisas que não entram na cabeça sentido, da gente, né? Não faz sentido. Principalmente para o cidadão que é o pagador de impostos e que contribui para a construção do caixa de todas as instâncias, município, estado e federação. Então, para eu, Marlene Maria, para mim, que sou pagadora de imposto, e quem está nos ouvindo aqui, não faz sentido que eu precise ter esse custo aqui, e além da judiaria, né? Com essa pessoa, 15 dias que já poderia estar sarando. Por vezes são Não cabe. provedores da casa. Não A cabe. gente acompanha as famílias, Marlene. Por vezes são situações de pessoas autônomas que param de prestar o serviço, que daí gera aquela complicação na casa, não conseguem o dinheiro para pagar o aluguel, não conseguem o dinheiro para comida. Então gera N consequências. Sim. É só a gente no dia a dia acompanhando que a gente vê
Toda a situação que gera devido a gente não ter esse atendimento. Perfeito. Então, Marlene, eu digo assim, ó, foi um ano de desafios, um ano de muitos avanços também, que a gente reconhece. Claro. Né? Por exemplo, na história de Sorriso, nós nunca tivemos um prefeito que valorizou tanto o servidor público. Nós tivemos de cara um aumento que ele pegou aí de uma gestão de 8 anos que não acreditava nos professores e no servidor público. Nós não tínhamos mais aumentos nos últimos anos. E esse prefeito, de imediato, valorizou, dando 19% para os nossos professores. Que mesmo com esses 19%, a gente ainda perde para alguns municípios da região, porque ficamos 8 anos congelados com o outro, né? Tem então, ainda assim, um salário menor. Ainda um salário menor. Então, temos avanços, sim. Mas quando a gente fala em prioridade, por isso que o dinheiro público é um só. A gente sempre tem que pensar as ações naquilo que vai dar resultado ali para a população, né? Então, muitas vezes a gente questiona o prefeito, a gente quer ajudar, a gente quer contribuir com o desenvolvimento do município. Quando a gente traz a outra visão, né, que a gente vê aí, às vezes se prioriza, não, vamos investir num show, ou numa assessoria, um dinheiro que a gente sabe que poderia ser gasto em coisas que vai refletir na vida do povo, né? Sim. Então, essas comparações que a gente faz, porque o dinheiro público, ele é um só. Ele é um só. Aí, quando dizem assim, mas tem dinheiro para a cultura que é fora do orçamento geral. Não é fora do orçamento geral. Tanto que a população escuta todo ano os prefeitos dizerem, não vamos fazer carnaval, porque vamos fazer o quê? Gastar na saúde. Gastar na saúde. Então, é isso que para vocês terem uma ideia, que é o mesmo orçamento. Sim. Quando se quer, se remaneja para as áreas prioritárias. Perfeito, perfeito. Vereadora, a senhora pode ficar um minuto mais conosco? Preciso Sim. fazer conversando com a vereadora Silvana. Vamos passar um pouquinho para essa questão de orçamento, né? Que agora a gestão vai trabalhar esse ano, que vai entrar daqui a algumas horas, né? Com o orçamento organizado pela atual gestão. E uma das situações que a própria vereadora já citou é o recurso para shows artísticos. Como é que a senhora vê essa situação, esse investimento, vereadora? Então, Marlene, como eu falo para você, né? Nós temos muitas coisas para organizar ainda nessa cidade. Eu acredito, sim, que nós também precisamos pensar nesse lado. Eu não sou contra, tipo, um show bom durante o ano para a população. Aniversário da cidade, Aniversário da cidade, uma virada de ano aí, trazer um show bom, gratuito, numa praça, numa avenida para a população. Sim, lazer é Sou favorável a necessário, isso. tem que ter. Mas no digamos lazer, que isso não vai custar mais que 700, 800 mil reais, né? E esse ano nós gastamos em torno de 5, 6 milhões em shows e essas idas nossas para São Paulo, para Cuiabá, essas coisas que eu sei também que temos formas de divulgar, temos que divulgar nossa cidade, né, para vir investimentos. Só que são muitas situações que a gente questiona, porque hoje, por exemplo, todos são sabedores que está faltando mão de obra, né, um monte de coisas, por vezes por falta de moradia, que nós não avançamos, o aluguel aqui é caro. Então, nós não conseguimos dar um passo maior enquanto poder público. E eu não falo de dar as casas, eu falo de facilitar o acesso. A habitação social, é a nossa isso. função. Claro. Nós não temos, por exemplo, muitas mulheres não têm vagas em creche, principalmente vagas em período integral. Então, são vários serviços que, quando a gente para analisar, a gente vê que é uma cidade cara e, enquanto o poder público, nós deveríamos estar proporcionando esse outro lado para a população viver melhor aqui, né? Do que gastar tanto, às vezes, numa Expo Riso, 3 milhões e pouco, que leva o nosso dinheiro embora e não fica nada, né? Claro, fica aquele momento ali do show. Mas é isso que eu questiono. Então, eu não sou contra trazer um show no aniversário do município, gastar aí 500 mil, 600 mil, que é o que custa. Eu mesmo ontem, a gente esteve em Boa Esperança, um ano de emancipação política, estava lá o Rick Renner, né? Não gastam mais que isso. Então, assim, esses questionamentos que a gente faz. Da mesma forma, esse ano, por exemplo, vivemos toda aquela situação com os estagiários, né? A gente sempre luta por essas pessoas que a corda arrebenta sempre nos mais fracos, né? É verdade. A gente tinha acabado de votar um projeto aumentando cargos
né? Vários cargos de 10, 12, 15 mil. Aí chega um projeto para nós, vereadores, diminuir o salário dos estagiários, que são os que menos ganham, que estão no dia a dia lá. Então, tem coisas que eu não posso ser contraditória, né? Como que a prefeitura está me dizendo, ó, nós temos dinheiro, porque a gente conseguiu aumentar 40 e poucos cargos. Como que eu não tenho dinheiro para pagar os estagiários? Então, é igual os cooperados, que a gente está sempre também buscando o melhor para os nossos cooperados. Um prefeito que também já mudou a forma de contratação. Antes eles eram contratados por hora. Aí esses feriados que tinha, que às vezes emenda aí 4 dias de feriado, eles não recebiam. Olha Agora só. é por mês, é um valor fixo, um valor mais certo. Aumentou o valor. Né? Mas ainda podemos melhorar, porque os cooperados, assim, a forma de contratação, às vezes, dificulta e entristece os servidores, Sim, né? com certeza. Quando você pega os servidores que são por uma UCIP, por exemplo, não sei se a sociedade sabe, mas são muitos enfermeiros, muitos psicólogos, muito fonoaudiólogos. Grande parte da saúde está assim, né? Grande vereadora? parte, eles não têm direito a férias. Eles são contratados já há anos com o mesmo valor. Esses aumentos que a prefeitura dá não chega para eles. Então, eles não têm direito a férias, eles não têm direito a 13º. A várias coisas. Como trabalhar feliz? A mão de obra terceirizada, de fato, às vezes é apenas uma estratégia de economia. E não deveria ser, porque todos os humanos têm o mesmo direito, né, vereador? Exatamente. Na mesma profissão, função e etc. É o que diz até a Constituição, né? Então, a gente tem que aprender a respeitar. Que a gente briga, é por isso que a gente vai atrás, porque nós sabemos que é possível fazer melhor, Perfeito. né? Inclusive, estamos cobrando concurso público, né? Há uma garantia do prefeito Aleide que até o mês de junho o concurso irá sair. Então, as pessoas que se preparem aí, porque nós teremos muitas vagas mesmo, né? Em várias áreas aqui da nossa cidade. A gente precisa fazer uma reforma administrativa em todas as secretarias. Quando você pega, por exemplo, eu sempre cito assistência social, nós temos 10% dos servidores efetivos. O restante é tudo contratado por OCIP, por cooperativa. Então, assim, lá é urgente, porque o trabalho não é continuado, Marlene. Sim. Esses profissionais não criam aquele vínculo mais firme com a gestão. Que é necessário, né? Que é necessário porque você dá a formação, você cobra os resultados. São as mesmas pessoas que continuam todos os anos trabalhando. E quando é por cooperativa ou por OCIP, eles saem a qualquer momento, até porque o salário não está nem compensando às vezes. E aí rompe o trabalho lá na ponta e quem perde é o cidadão. Perfeito. E o concurso público faz parte justamente da gestão para se evitar favorecimentos, detalhes e etc., enfim, que acabam acontecendo no meio desse caminho, né? Exatamente. E que não deveriam, né? Porque que às vezes tenho que colocar porque foi meu amigo, foi meu parceiro na campanha e o cara tá lá, a gente tá vendo que ele só tá recebendo o salário, porque resultado muitas vezes é zero. Nós temos excelentes profissionais de todas as formas de contrato, né? Nós temos excelentes. Precisa Mas nós temos aqueles servidores que precisam melhorar também. E isso é nítido aos olhos da gente que fiscaliza. A gente está todos os dias dentro desses órgãos, a gente consegue ter essa noção exata. É lógico. E o povo também, com certeza. Né? Exatamente. Falar um pouquinho de habitação, a senhora disse. Ficamos sem avançar por muitos anos. Temos veiculado notícias de todo o estado, dos 4 cantos de Mato Grosso, com entrega de casas populares, de várias formas. Entrega, quando a gente diz, não é sem pagamento, tá? Tem que ressaltar, a vereadora já falou isso. É a facilitação do acesso a uma habitação. Sorriso tem um problema gravíssimo. São mais de 20 mil famílias aqui inscritas num cadastro, pré-cadastro, aguardando a continuidade ou o recomeço, a retomada de iniciativas nesse sentido. A senhora tem acompanhado esse setor? Como é que a senhora vê esse setor? É o nosso grito de socorro, né, em relação a isso, e a gente tem acompanhado. Havia uma fala de que junho, por aí, iriam lançar a questão da Pacaembu, né? Eu sempre gosto, com tristeza eu digo, não temos um prego fincado ainda nessas obras todas que tanto se vende, tanto se ilude. E a população, quando você fala de casa, é você alimentar um sonho. Todos querem ter uma casa própria. Sim. Né? Então, assim, a gente ainda não conseguiu desenrolar alguns trâmites burocráticos. Tem coisas
que envolveu questão de loteamento, questão de regularização da área. Isso vem desde lá do passado, esse imbróglio, sabe? Então, agora, assim, o que vai avançar é essa questão da Pacaembu, né? Que parece que falta pouco para realmente começar, a gente vê a levantar Queremos ver a obra, né? Queremos ver a obra. Porque eu chego a ficar triste de falar isso pro povo. Porque vocês imaginam, já passou mais um ano. Verdade. E não está se vendo ainda nenhum tijolo levantado. Então, a gente acredita que até o aniversário do município ano que vem a gente já possa ter lançado isso, né? Sem falar, Marlene, que Sorriso, eu quero acreditar que o prefeito conseguiu mesmo o aval do governador Mauro Mendes para que aquelas 50 casas, porque existiam 50 casas já de 3 anos atrás, quase, agora vai dar 3 anos que o dinheiro veio para Sorriso, para construir para aquelas mães que são, principalmente, que têm filhos especiais, que moram sozinhas, que recebem abaixo de R$ 1.500. Extrema vulnerabilidade, vamos dizer. Né? Essas casas, você imagina, a gente com o dinheiro na conta não conseguimos avançar. Por que nesse caso? Por questões de terreno. Não conseguiam regularizar a área. Nós temos um problema sério com regularização de área no nosso município. Então é isso. Complicado, então hein? são situações assim, é o que a gente se pergunta. Tem horas que a gente se sente, sabe, bem impotente, assim, incompetente em algumas situações. Mas num caso desse, falta o quê? Vontade política, vontade de fazer, ou o que é que acontece? Marlene... 3 anos é bastante tempo. Até no particular, a gente dá um jeito, empurra o negócio e dá um jeito. Me faz. fala, o que dizer? A população que tira as suas conclusões, porque 3, 4 anos e a gente não dá conta de regularizar a área, é uma coisa que é absurdo, né? Porque como que quando a gente quer, a gente dá conta, por exemplo, de contratar uma ida nossa para São Paulo, participar de uma feira e gastar 700 e poucos mil, não precisou 20 dias para nós regularizar o negócio. Nós encontramos caminhos e conseguimos ir lá. Agora, tem coisas que é enrolar, por isso que eu digo, Marlene, a gente tem que ter as equipes técnicas boas, preparadas, com vontade, a gente tem que cobrar resultado, as coisas precisam acontecer. Até porque as equipes técnicas, os salários dentro da prefeitura, Marlene, tirando essas OCIP, tirando algumas situações de cooperados e tal, nós temos gente que ganha bem dentro da prefeitura e que precisa dar resposta no serviço, sabe? Sim. E as coisas se enrolam, e as coisas passam, e passa ano, e entra ano. Então, assim, o que eu vejo? Quando se quer resolver uma situação, é rapidão. E quando se quer enrolar, passa-se anos e não se resolve. E talvez esteja se priorizando resolver justamente onde não é tão prioritário, né? Porque você quer coisa mais importante do que uma pessoa em situação de necessidade, de vulnerabilidade extrema. A diferença que faria numa cidade onde o aluguel é tão caro como aqui em Sorriso, ter uma residência própria, né? Pois é, e mesma coisa, Marlene, as creches e escolas que estão paradas. Creche para a mãe poder trabalhar. Nós não temos faz 20 sentido. obras paralisadas na nossa cidade. A gente não gosta de bater, como diz o povo, sabe? Esse mês de dezembro, para mim, aqui foi muito legal fazer jornalismo. A gente fazendo essas avaliações, foi vendo, assim, muitas coisas boas foram trazidas para cá. Mas a voz do povo existe justamente porque nós precisamos eventualmente parar e puxar algumas orelhas, né? Até porque o ano vai mudar e as coisas continuam aí. Os problemas não vão resolver, né? Então, como eu falei, nós tivemos avanços. Eu aplaudo mesmo esses avanços. A questão dos servidores nunca foram tão valorizados. A questão dos nossos idosos. Essa parte social avançou. A gente vê esses CRAs, sabe, fluindo melhor. Temos ainda, sim, alguns problemas. Sim, mas claro. Há uma outra ideia, assim, eu percebo, em relação a entender que Sorriso é uma cidade que tem oportunidades, mas que nós temos essa demanda e que é grande de uma população carente que vive aqui, mesmo aí trabalhando os dois dentro de uma casa, às vezes ganham aí 3 mil, 4 mil reais e pagam aluguel numa cidade em que você não aluga quase nada, menos de 1.500. Então, esse olhar, eu vejo que essa gestão vem mais preocupada, sabe? De não mascarar nada. De dizer, essa cidade é linda, tem oportunidades, mas nós temos que ter esse olhar para todas as pessoas. Perfeito. E é o trabalho da gestão, na minha visão, gestão pública, olhar sempre, né, para quem precisa mais.
né? Exatamente. Vereadora, expectativa para 2026, para a gente ir fechando, e o que mais a senhora quer dizer para a nossa comunidade nesse momento? Eu quero desejar para todas as pessoas que estão nos ouvindo, especialmente para o meu pai, Moacir Perim, Dona Neca Perim, minha Abraço, irmã, né? Luciana, Então, meus filhos estão lá em casa nos ouvindo. E toda a população de Sorriso aí, um feliz 2026, que vocês possam contar com a gente. Nós queremos essa cidade cada vez melhor, essa cidade de oportunidade de fato para todas as pessoas, que vocês possam nos procurar na Câmara de Vereadores. A gente tem andado também pelos bairros da nossa cidade, nossos distritos. Quero mandar um abraço para o pessoal de Primaverinha, que tanto contribui para esse desenvolvimento de Sorriso, né? Caravaggio também, enfim, todo o nosso interior. E a expectativa é positiva. Teremos aí um ano onde 2026 está previsto mais de 1 bilhão de arrecadação, né? Então, vários serviços agora com orçamento da forma que esse prefeito pensou, junto com os vereadores, com a sociedade. Então, a gente espera que, de fato, muita coisa avance. Temos boas perspectivas aí pela frente, apesar de ser um ano, né? Ano que vem, ano de eleição. A gente sabe que por muitas vezes algumas coisas acabam travando porque o foco se volta para a eleição, né? Mas que a gente possa continuar e trabalhar acima de tudo com muita transparência, honestidade acima de tudo, né? O povo não aguenta mais políticos que não são honestos, o povo não aguenta mais ver desperdício de dinheiro público, Verdade. porque o dinheiro é do povo e é para esse povo que nós precisamos trabalhar. Perfeito. Obrigada, Silvana. Feliz ano novo em seu nome para toda a sua equipe. Nossa querida Ana que está aqui. Aliás, eu não agradeci a Coavil, né? Com a bicicleta, contribuiu com uma festa muito bonita. A gente ficou muito feliz de poder contar com os parceiros aí para alegrar o Natal da criançada. Então, que vem aí 2026 com sempre boas parcerias e muitas realizações, né? Isso. Muito obrigado, Marlene, a vocês aqui da rádio, que onde a gente anda, as pessoas acompanham vocês e dizem, olha o que eu vi lá na Rádio Sorriso. Olha, que legal. Essa rádio é maravilhosa e tem ajudado essa cidade a se desenvolver. Vocês fazem quase que um papel também de vereadores, né? Porque vocês levam aquilo que o povo precisa, vocês cobram. E é essa a nossa função. Vocês procuram sempre ouvir os dois lados, isso é muito importante. Então, parabéns a toda essa emissora.